Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Em nome da Caminho Azul, agradecemos mais uma vez esta oportunidade que estamos tendo de construir esses conhecimentos no entendimento dos relacionamentos, que é a nossa mais importante função dentro das atividades de trabalho, né? Estamos entendendo neste momento o trabalho íntimo, o relacionamento íntimo, a importância de estarmos juntos com aqueles que amamos, com aqueles que nos vinculamos energeticamente e afetivamente, para daí, construirmos capacidades de nos relacionarmos com uma grande cognição moral, com um pensamento fraterno e cooperativo que nos auxiliará a estar para com todos, a funcionarmos finalmente como uma humanidade feliz em todos os nossos relacionamentos. Construímos esse conhecimento ao longo de todos esses vídeos e neste momento estamos estudando a intimidade. No primeiro vídeo que estudamos a intimidade, estudamos os conceitos de intimidade e como essa relação é tão profunda e como ela se conecta magneticamente entre uma pessoa e outra. Depois, estudamos a toxicidade das relações e como criar as fronteiras, para não deixar essa toxicidade dominar a nós mesmos e adoecer as nossas mentes. Depois estudamos os dois lados desse relacionamento íntimo, o lado dos prazeres, o lado do amor, o lado do entendimento e o lado que nos impulsiona a nos transformarmos. Um lado que algumas pessoas consideram negativos, mas que é um lado importantíssimo para ganharmos habilidades na nossa inteligência, na nossa capacidade para chegarmos a uma visão sobre os relacionamentos, uma visão sobre os outros que nos dá a verdadeira cognição moral. É aquela pessoa que vai chegar nos ambientes e ela vai pensar de forma fraterna e cooperativa. Ela não vai precisar se esforçar, porque ela já tem habilidades na sua capacidade de enxergar o ambiente, habilidades cognitivas que a fazem uma pessoa prestativa, uma pessoa operacional, uma pessoa que pensa no progresso, uma pessoa que pensa em verdadeiramente apoiar e auxiliar o ambiente. Esse processo é um processo de treinamento e as relações íntimas elas são muito importantes. E ainda estudamos no último vídeo a nossa capacidade de compreender. O quanto com essa compreensão vamos estudando o outro, vamos entrando no mundo das outras pessoas e vamos vendo o mundo de uma outra forma. Vamos vendo o mundo sobre o olhar dos outros, muitas vezes até o olhar dos nossos filhos, E a partir daí construímos um entendimento melhor sobre o mundo, E construímos uma capacidade de raciocinarmos e de refletirmos sobre o mundo que não é unidirecional, que não olha só sobre a nossa ótica, sobre a nossa visão. E isso nos dá uma capacidade, uma amplitude de conhecimento muito importante. Hoje estudaremos um movimento que vem depois dessa compreensão. Conforme essa compreensão ela vai crescendo, ela vai ganhando uma magnitude, ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando um entendimento, ela vai crescendo, Conforme eu for compreendendo todas as pessoas, todas as dificuldades, conforme eu vou ganhando essa capacidade, eu vou ganhando a resignação. Eu vou ganhando um processo de abnegação. Então, a resignação e o processo de abnegação não é algo que vem dos fracos, das pessoas que se subjugam. A abnegação e a resignação, ela vem de pessoas extremamente inteligentes. Pessoas com uma sabedoria que muitas vezes não temos a capacidade de compreender. Porque essas pessoas conseguem ficar em silêncio em prol da harmonia do ambiente. E elas precisam de uma força mental, de uma compreensão, de uma inteligência, de uma capacidade de se controlar e de se disciplinar que muitas vezes nós ainda não temos. Então ela precisa ter um entendimento sobre a matemática do universo, um entendimento sobre como funciona essa estrutura de desenvolvimento de todos pela harmonia, que é muito grande. Porque é essa força, é esse conhecimento, é essa capacidade, é esse entendimento que a faz ter esse comportamento resignado
e abnegado, né? São pessoas em que a missão do amor começa a brotar. O amor, a missão de estar para com o outro, de forma a auxiliá-lo sempre, ela está por trás de tudo, né? E ela cria uma estrutura energética, ela dá uma força para essa energia do amor, que é uma estrutura que gera perseverança, né? Esse é o Fabício, ele veio aqui participar do nosso vídeo. E ela vai gerando a perseverança, né? Essa estrutura que a resignação e que a abnegação nos faz, ela gera essa perseverança. E aí faz com que a pessoa perceba que o tempo, né? Que o tempo é que vai gerando harmonia. Que não é a força dos nossos atos que ensina os outros. Que não é a força dos nossos atos que constrói uma mudança no outro. Que não sou eu que mudo o outro. Que é o tempo. Que aqueles estímulos que o outro está dando para o ambiente vão voltar para ele de alguma forma e vão educá-lo, né? E não é a minha impulsividade e o meu comportamento instintivo que me faz mudar o outro. Eu vou suportando, eu vou entendendo a força do tempo. Então eu vou me despersonalizando, tirando as minhas vontades da relação e muitas vezes ficando naquele silêncio que a gente conversou. E aí a gente vai então conseguindo fazer a compreensão que tivemos de entendimento na outra aula, e aí você vai se colocando na posição do outro e entendendo o processo de depuração que ele está enfrentando, né? Então, é esse suporte desse entendimento que vai nos dando essa perseverança. E aí teremos uma pessoa resignada, tá? A gente entende que o outro é agente de si mesmo, que é o problema do outro que vai construir ele uma pessoa mais forte, né? Então, a gente não se subjuga ao outro quando a gente é resignado, tá? Então, porque a gente tem aquela imagem da pessoa resignada, que é aquela pessoa frágil, aquela pessoa calada, quieta, que toma, apanha e não faz nada, né? Mas aquela pessoa, ela é extremamente forte. Ela não é fraca, porque ela está sendo capaz de controlar os próprios impulsos. Ela está sendo capaz de controlar a força do animal que mora dentro dela, que quer reagir. E você não sente nem ansiedade nela. Você não sente nem ela ansiosa. Porque essa força, né, que ela tem não deixa nada do comportamento animal se manifestar nela. Ela é mais do que uma questão de subjugação. Então, a gente tem que entender que essa pessoa, ela se sente irmã, ela se sente parte de um processo e ela te compreende. Muitas vezes, essa pessoa desiste dos próprios prazeres, né? Ela desiste das próprias vontades, porque ela sabe que se ela manifestar a vontade, se ela manifestar o desejo, ela pode desarmonizar o ambiente. Então, tem estados de abnegação e de resignação em que a pessoa até deixa de colocar a própria vontade. E a gente às vezes olha de fora e vê aquela pessoa, que a pessoa, nossa, está deixando o outro subir em cima dela, fazer o que quer. E muitas vezes ela só está fazendo aquilo porque ela quer manter a harmonia no ambiente. Porque ela sabe que o mínimo de vontade que ela coloca, ela pode criar o estresse do outro. Então ela está fazendo aquilo por amor. Ela está fazendo aquilo por entendimento, tá? Então essas pessoas, elas são extremamente disciplinadas. Elas são extremamente maduras. E ela não desiste nunca do outro. O amor dela é tão forte que ela não desiste disso. Ela não quer desistir da relação, ela não quer desistir daquele processo. Ela persevera, ela se mantém na linha, ela se mantém naquele contato para com a atividade, para com aquela missão. Porque a intimidade, a relação íntima com o outro é uma missão de amor, é uma missão de entendimento. Então a gente nunca mais vai ver essas pessoas como pessoas fracas, né? A gente vai lembrar de várias cenas do mundo que fazem com que a gente olhe por essa pessoa. Não é porque essa pessoa não está manifestando a agressividade, não é porque essa pessoa não está manifestando a vontade dela, não é porque essa pessoa não está ansiosa, não é porque essa pessoa não quer falar mais alto, que ela não é uma pessoa forte. Muitas vezes ela é uma pessoa das mais fortes, né?
é tão forte que às vezes a gente não consegue nem compreender, né? Então, ela sabe o que é melhor para aquela situação. A cognição moral daquela pessoa, ela funciona de uma forma ampla, porque ela não olha só aquele momento, ela tem uma visão global da situação. Ela vai sentindo que o silêncio dela está transformando o outro. Ela vai sentindo quanto aquela perturbação que o outro está enfrentando, às vezes é uma perturbação extremamente importante para que a pessoa aprenda. Porque se ela colocasse o estímulo, muitas vezes o outro ia sentir raiva dela e não de si mesmo. O outro ia sentir angústia com relação ao comportamento dela, mas não de si mesmo, né? Então, ela é uma pessoa que está montando uma estratégia de desenvolvimento do outro pelo outro. E não estratégia de desenvolvimento do outro pela minha vontade, né? E a gente entende que essa é a melhor forma do outro se desenvolver. Porque muitas vezes o outro, quando ele está se desenvolvendo pelo meu lado, ele pode ir para um caminho diferente, um caminho errado, e muitas vezes até se voltar não contra si mesmo, contra os atos inadequados que ele está tendo, mas aí ele se volta contra mim. Então eu sou o culpado de ele estar daquele jeito. E aí o processo só se inverte e o crescimento muitas vezes não acontece, né? Então quando a gente entende isso, a gente entende que eu preciso de uma capacidade, de uma inteligência moral muito grande. E a pessoa que exercita essa abnegação e essa resignação, ela está desenvolvendo a cognição moral dela. Muitos de nós queremos ser caridosos, muitos de nós queremos ser bons, queremos ter conversas fraternas, queremos auxiliar o próximo. Mas se nós não desenvolvermos essa cognição, essa inteligência que nos faz fazer todo esse movimento, a gente não consegue ser bom, a gente não consegue ser fraterno, a gente não consegue ser caridoso. Então a gente fica tentando ali ajudar, mas com uma ansiedade muito grande para movimentar o outro. Quantas vezes isso já não acontece comigo? E aí a gente não tem paciência para deixar o outro ir se transformando. A gente pode dividir as etapas, né? Eu gosto de dividir as etapas disso. Você vê no animal, essa abnegação e essa resignação, ela vem daqueles instintos de migração, né? Você vê que as baleias, as aves, elas abdicam do ambiente onde elas estão e elas juntas se unem e às vezes atravessam um hemisfério para o outro, né? A baleia faz isso, as aves fazem isso. Então elas precisam abdicar de tudo em prol de um objetivo que vai perpetuar a espécie, pela sobrevivência. Então ela vai criando essa capacidade de suportar e de abdicar daquele estado de marasmo, né? E vai fazer algo pelo grupo. Você vê que às vezes elas até se dividem nesse processo de migração para uma se sacrificar mais com a outra. Depois isso vai se desenvolvendo e você vê que nos atletas, né, a gente vê isso, esse processo de abnegação, que ele abdica de tudo na vida, né, e ele se resigna a uma atividade do esporte e ele vai conseguindo atingir grandes objetivos, né, abdicando de si, abdicando dos prazeres, abdicando da própria vontade, mas aí ainda por conta de uma missão para si, né, de uma missão para si. Depois isso vem pelo relacionamento íntimo, tá? O próximo estágio é eu fazer esse processo de resignação e de abnegação por um relacionamento íntimo. E quando eu consigo fazer por um relacionamento íntimo, aí eu vou criando uma cognição, vou desenvolvendo a minha cognição moral para chegar e fazer isso por uma comunidade, para fazer isso pela humanidade. Então você vê um processo primitivo fazendo isso, depois você vê um processo individual fazendo isso, depois você vê um processo de uma relação íntima e depois você vê esse processo numa relação coletiva, tá? Então, vamos exercitar a nossa capacidade de resignação, a nossa abnegação, não destruindo o conceito real do que é isso, o conceito real do que é essa abnegação. Boas reflexões a todos e até o próximo vídeo.